Quais são os livros de filosofia ideais para iniciantes? Ou quais são os melhores livros de filosofia? Ou então, quais títulos contemporâneos vale a pena ler? Essas são algumas perguntas complicadas. Muitos especialistas dizem para começar com Platão ou basta seguir o que foi indicado nos últimos anos. Poucos admitem que não deram ao assunto reflexão e atenção suficiente para chegar a uma boa resposta. E nesse vídeo eu vou te falar, depois de analisar vários títulos que eu li e também indicações de amigos, mas a maioria deles eu li, a lista dos melhores livros de filosofia que eu pessoalmente recomendo para você. Mas a primeira pergunta que a gente talvez deva responder é: por que ler livros sobre filosofia? E a resposta é simples, porque o pensamento filosófico moldou o mundo por milhares de anos e ainda o faz hoje. Ele moldou nossas línguas, nossa ciência, nossa moral, nossa cultura. O estudo da filosofia nos permite entender por que pensamos da maneira como pensamos e como a linguagem pode moldar a nossa realidade. Nessa lista você vai encontrar autores e obras dos mais diferentes propósitos, desde os livros de filosofia mais vendidos da história, escritos por nomes celebrados ao longo das gerações, até recomendações de livros de filosofia contemporânea ou para o vestibular. Vamos começar aí com um clássico e um dos meus livros favoritos, pessoalmente. Meditações, o Diário do Imperador Estoico, Marco Aurélio, escrito, obviamente, por Marco Aurélio. Embora Meditações tenha sido escrito há mais de 1600 anos, a filosofia estoica de Marco Aurélio é surpreendentemente moderna. As percepções e observações do imperador sobre a condição humana são tão poderosas hoje quanto eram no século II. Quer você esteja interessado no pensamento ocidental, ou apenas curioso para saber por que milhões de pessoas ainda leem esse livro 2000 anos depois, você descobrirá que Meditações fornece um recurso inestimável para qualquer pessoa em busca de força e orientação. Eu li essa obra-prima na forma de um audiolivro, ou seja, eu escutei na verdade. E o único arrependimento foi que não era possível marcar nas páginas os vários pontos de pura genialidade do autor. O próximo nome é Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. E sim, é mais um livro de filosofia estoica. Eu faço uma meia-culpa, porque eu não estou sendo muito imparcial, mas no mundo atual, eu acredito que essa escola filosófica é primordial para nós. E nesse livro, Ryan Holiday e Stephen Hanselman nos mostram como ampliar nossa compreensão do mundo e nos permitir experimentar novas formas de agir e pensar. Isso é muito importante porque, segundo os estoicos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos não são causados pelos próprios acontecimentos, mas sim pela maneira como nós pensamos e tratamos esses problemas. A terceira indicação, um pouco polêmica, né? Aliás, eu diria até muito polêmica, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Bem, eu não estou dizendo aqui que eu recomendo porque eu concordo. Eu recomendo porque é importante ler. Mesmo aquilo que você discorda. Eu diria até mais. É até mais importante ler aquilo que você discorda, porque você não pode discordar de algo que você não conhece. Bem, Maquiavel, nesse livro, ele demonstra como a ciência política funciona nesse livro clássico sobre os diferentes tipos de Estado. O autor italiano artica como um príncipe pode conquistar e manter o controle de uma nação. Para permanecer no poder, o governante precisa ter certas virtudes e evitar certos vícios. Em O Príncipe, Maquiavel mostra que moralidade e política não são a mesma coisa e ressalta que é difícil governar um país e viver uma vida moral ao mesmo tempo. Eu não disse que eu concordo, eu só disse que é importante ler. Agora, alguns livros muito bons para iniciantes. Eu começo por um livro curtinho, mas assim, brilhante ao mesmo tempo. O Manual de Epiteto, também conhecido como Enchiridion, que é o nome grego, escrito por Epiteto. Também é outro livro da escola estoica que consiste em vários capítulos curtos ou passagens com lições para lidar e superar as dificuldades da vida. Dificuldades estas que Epiteto conheceu bem, já que durante parte da vida dele, ele foi um escravo e servo de um homem chamado Epafrodito, que era o secretário de Nero. Diz a lenda até que uma vez o chefe dele quebrou uma das pernas do Epiteto, como forma de punição. E ele ficou manco a vida toda. Então, nesse livro, o Epiteto explica como não devemos focar demasiados em coisas que não possuímos ou eventos que estão fora de nosso controle. Em vez disso, nós devemos nos concentrar no que nós podemos controlar, usando as ferramentas que a vida nos dá e como podemos tornar esses presentes em algo bom ou ruim para nós.
E mais um livro estoico próximo. Me desculpem, pessoal, mas realmente eu acho que é importante nos tempos atuais. Sobre a brevidade da vida, de Sêneca. Sêneca não precisa de grandes apresentações. Eu apenas digo que o considero o autor mais útil em termos de filosofia estoica que alguém pode ler, junto com Marco Aurélio. E sobre a brevidade da vida, Sêneca diz que não temos pouco tempo na vida, mas sim muito. Nossa vida não pareceria curta se soubéssemos como usar bem o nosso tempo. Uma das lições mais inusitadas do livro é que quando alguém te pedir um tempo emprestado, você só aceita se ele puder te devolver mais tarde. No livro você vai entender como. Agora, falando um pouco de filosofia contemporânea, eu recomendo aqui o livro do Torquato, Os 4 Temperamentos, uma abordagem simbólica. E para comentar esse livro, primeiro é importante dizer que a máxima socrática de conheça-te a ti mesmo, conheça a si mesmo, ainda é válida. Ter consciência de si aumenta a nossa consciência do mundo. E a ideia desse livro é ajudar o leitor nessa missão. Pessoas são únicas e irrepetíveis. Ou irrepetíveis. Não sei qual a forma certa de falar. Mas compreender o temperamento, as primeiras e mais básicas reações que constituem a nossa maneira de ser no mundo, é importante antes de compreender a personalidade. Os gregos e romanos definiam 4 temperamentos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Isso não tem nada de astrologia. Pelo contrário, isso é filosofia pura, que vem da época da antiguidade, da época das escolas gregas. Mas ainda hoje é usado. Ao entender as características, virtudes e vícios de cada tipo de temperamento, você vai compreender melhor a si mesmo e as pessoas que você ama. Agora um livro que quem aí escutou vários filósofos famosos modernos provavelmente já ouviu falar, A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. E esse filósofo espanhol ele escreveu que toda civilização é um equilíbrio contínuo entre autonomia e dependência, entre individualidade e laços sociais. A força essencial que mantém unida a estrutura cada vez mais diversa e complexa da sociedade moderna é a cooperação. Felizmente para nós, tudo o que precisamos para experimentar a necessidade e o prazer da cooperação é uma cópia desse livro. O próximo é Walden. É um livro muito famoso no exterior, quase que leitura obrigatória nos Estados Unidos, mas que no Brasil não é tão famoso não. E ele foi escrito por Henry David Thoreau. E ele conta as experiências de Thoreau ao longo de 2 anos, 2 meses e 2 dias, em uma cabana que ele construiu próximo de uma lagoa em Walden Woods, ou seja, o lugar que dá nome ao título do livro, em Massachusetts. E ao longo das páginas, Thoreau discute a autossuficiência e o estilo de vida sem governo. Ele detalha seus pensamentos sobre as vantagens de não ter um cronograma definido ou compromissos a seguir, mas sim seguir o fluxo da vida. Walden é um texto clássico sobre uma vida mais simples. O relato de Thoreau sobre o tempo que ele passou perto da lagoa é uma visão perspicaz de uma época passada. E em seu trabalho, ele nos repassa conselhos práticos sobre como viver de forma simples e frugal, onde nada importa além do essencial. Existem outros livros que eu poderia recomendar, mas eu acho que se você ainda não leu algum desses títulos que eu falei hoje, primeiro vale a pena ir por esses, e depois, claro, nos próximos vídeos eu vou passar mais algumas recomendações. Olhem também nossos títulos anteriores, nossos episódios anteriores, talvez tenham grandes obras que por algum motivo você ainda não revisitou elas. É isso, até o próximo episódio, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, coloca um like ali pra nós e visitar a nossa página, recomendocomprar.com.br, onde nós sorteamos livros para os nossos inscritos, então basta se inscrever lá na página e participar dos sorteios. Muito obrigado e até a próxima.